Pode tomar o seu assento. Que bênção de Deus, maravilha. Irmão Ezequiel, irmã Gorete, Deus nunca vai deixar faltar nada para os filhos de vocês, nem para os netos, nem para a terceira, quarta, quinta geração. Pode ter certeza disso. Isso é proteção para o futuro. Prazer ter o Robson, a Marília, nossos queridos advogados, amigos. Bênção recebê-los aqui. Bênção de Deus. Meus irmãos, quando eu tinha 16 anos de idade, eu comecei a sofrer muitas crises. Eu já morava aqui em Sombrio, com 16 para 17 anos. E começou a vir para fora muita confusão dentro de mim, da minha infância. E eu comecei a dormir na rua com 16 para 17 anos. O primeiro lugar que eu comecei a dormir na rua foi na rodoviária de Sombrio. E depois foi se excedendo e virando hábito. E saí da casa da minha mãe. Primeiro fui para a casa de um amigo. Da casa de um amigo fui para a rua. E quando eu estava entre os 17 e 18 anos, eu trabalhava no Giasse. Durante o dia e a noite eu trabalhava na 99. Foi a primeira rádio que eu comecei. Eu era um menino de 17 anos. Com muita vontade de viver, de fazer muitas coisas. E porém completamente sem estrutura, sem equilíbrio emocional. E cheio de crise, sem ninguém para ajudar. De repente eu tinha muito talento, muita vontade, E de repente eu me encontrei em uns momentos de crises terríveis, e de abandono, e de completamente ser expurgido do relacionamento familiar, completamente colocado para fora. E eu perdi o fio da vida, e comecei a me envolver com drogas e algumas coisas. E é punk, é muito difícil eu mexer no meu testemunho, porque sempre a gente gera os sentimentos, né? E tudo eu vivi aqui nessa cidade. E aí teve uma noite, um final de tarde, que eu estava meio cansado assim de bater algumas portas. E eu ser juntado na rua, muitas vezes eu era juntado porque me dava convulsão, misturava muita coisa e amanhecia no hospital. Esperava alguém vir buscar ou alguém fazer um telefonema e ninguém vinha, então eu saía do hospital e continuava na rua. Aí teve um dia que eu estava já envolvido com tráfico e eu consegui uma arma. E eu decidi tirar a minha vida porque era já o segundo Natal que eu passava assim e não tinha interesse de nada, de ninguém. E aí eu desci a lomba da praia de Balneário Gaivota, essa lomba aqui do bairro Rússia. Se você observar do lado esquerdo, tem umas figueiras antigas ali. Uns anos atrás tinha mais. Eu entrei ali, passei na rodoviária, tomei uma dose bem forte de cunhaque, tomei 2 para me dar coragem. Fui na casa da minha mãe que morava aqui atrás. De um beijo, um abraço nela, me despedi sem ela saber. E desci a lomba e de um tiro em cima do meu peito. Eu contava morto. Só que o Espírito Santo já vivia em mim. Eu consegui, depois quando eu vi o sangue, e jorrava um palmo de sangue como se fosse uma vertente. Eu tentava estancar, e de repente me veio um remorso muito grande. E eu consegui me arrastar do pé da figueira que eu estava, joguei a arma até a margem do barranco da rodovia, tinha uma casinha azul ali. E algumas pessoas viram, me socorreram, me levaram para a UTI de Criciúma. E a bala passou 2 centímetros do meu coração. Eu tenho a bala alojada até hoje, próximo ao meu pulmão. Quando eu me recuperei e voltei para casa, que eu não morri. E aí veio toda uma história, porque o que aconteceu. E aí foi descoberto que eu tentei suicídio. Aí a minha mãe, alguns
jovens me visitaram em casa e disseram, não, vamos voltar para a igreja. Deus te deu uma segunda chance. Eu disse, então vamos voltar. E eu fui para o culto, num sábado à noite. Quando eu cheguei no culto, eu sofri uma rejeição muito grande. Eu entrei na igreja e eu fiquei completamente isolado. As pessoas passavam longe de mim, tinham medo de mim. Os jovens me rejeitaram. A juventude completamente me rejeitou e me ignorou. Tinham eu como um retardado, como uma pessoa perigosa. Retardado ele estava certo, né, irmãos? Hoje eu sei. Brincadeira. E aquela rejeição da igreja me machucou mais do que o tiro. Eu saí dali e enfiei meu nariz no primeiro carreiro de cocaína que eu encontrei. E eu me entreguei completamente. Pior do que o primeiro estado que eu tinha saído antes da igreja. Eu estava vivendo nesse lugar, nessa vida, desse jeito. Já estava com 4 processos aqui no Fórum de Sombrio por tráfico e por tentativa de assassinato. E de repente, num sábado à noite, um amigo em comum aqui dessa cidade, chamado Edu, e disse, vai ter um congresso lá na minha igreja, vai lá hoje. Eu disse, cara, eu não quero mais saber de igreja. Não, mas vai lá, passa lá. Não sei por que aquilo ficou na minha mente. Eu tomei banho, estava me preparando, era um sábado à noite. Nós tínhamos um esquema marcado a partir das 11 da noite. Eu disse, estou pronto, já é 8 horas. O Edu me convidou, vou passar lá na frente para ver. E era aqui nessa rua da Gatomia, há 22 anos atrás, tinha uma chapeação, uma igreja alugou essa chapeação, e colocaram uma igreja ali dentro, e eu passei na frente, fiquei do lado de fora na rua, era um congresso, eu fiquei lá no outro lado da rua, ouvindo os hinos, tudo, mas nem aí. Tinha usado droga antes de sair de casa. Tinha umas petecas no bolso, entre outras coisas. E naquela noite, tinha alguém ministrando. E essa pessoa está aqui hoje. E eu quero honrar. Eu sempre tive isso no meu coração. Um dia que eu tiver uma oportunidade, eu quero trazer esse servo de Deus. Porque talvez ele não tenha noção o quanto ele foi usado pelo Senhor naquela noite. E o pastor Antônio Carlos estava pregando naquele congresso. E Deus o usou e revelou a minha história para ele. E eu cheguei até a porta da igreja e fiquei na porta, endemoniado, drogado. E daqui para frente ele vai contar, se ele quiser. Se ele não contar, eu conto domingo. Fique tranquilo que eu não vou induzir ele a isso, né? Ele tem total liberdade. Mas nós convidamos ele hoje para estar ministrando a palavra de Deus. Meu velho amigo, que foi usado pelo Senhor há 22 anos atrás, para me trazer de volta para os caminhos do Senhor. E depois daquela noite eu me reconciliei. No domingo eu já estava no culto, completamente transformado. E na segunda-feira eu fui internado para me recuperar no Desafio Jovem em Criciúma, aonde começou a minha história. Seja bem-vindo, companheiro.
E alguém me disse no púlpito em que eu estava sentado aquele dia: tá vendo aquele rapaz que está lá na porta? Ele citou: aquele rapaz é perigoso. Todo mundo conhece ele aqui na cidade. Que pena, o irmão me deu a notícia que deu um probleminha no Data Show, né? Não deu para consertar, né? Porque eu trouxe a foto daquele dia. Mas depois os irmãos passam do grupo da igreja toda, tem a foto da hora que eu estou no púlpito apontando com o dedo, é a hora que eu estou profetizando para o irmão que está na porta. E a profecia foi assim: as gramas de cocaína que você consumiu antes de vir para cá não é nada a comparar com o que você vai receber aqui nessa noite. E o tiro que você deu em seu peito não será nada a comparar com o baque da unção que você vai receber agora. Quando eu disse agora, ele recebeu naquela hora mesmo, e na porta onde ele estava, ele caiu de joelhos. Não precisa dizer para você o que aconteceu com a igreja. Era uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus de Gideões Missionários. No ano de 1997, Congresso do Círculo de Oração. O tema do congresso era: Filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. E aí quando o camarada não fica de pé para Deus falar, Deus fala e bota de joelho. Foi o que Deus fez com ele. E hoje você tem a honra de ter ele como pastor nesse lugar. E eu tenho a honra de tê-lo como amigo. Isso é uma bênção. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Isso foi no sábado. No domingo, porque daí a gente já não desgrudou do pé dele, né? Porque daí tinha dito que ele era perigoso. E a melhor coisa que tem quando você chega no lugar que tem alguém perigoso é fazer amizade com o perigoso. Porque quem é que vai meter a mão com você se o perigoso está do teu lado? Aí tinha uma dupla comigo, chamada Joel e Samuel, meus amigos também do Joabe. Irmãos, eu vou chamar o Joabe toda vez de Joabe, porque para mim é difícil chamar ele de pastor Joabe, e para ele é difícil me chamar de pastor Antônio, porque a nossa relação vai além disso. Então para ele eu sou Toninho. Eu disse para ele no carro antes: cara, não me chama de pastor Antônio, que está ficando muito ruim, parece que a gente está ficando longe. Pastor Antônio. Para ele eu sou Toninho, para mim ele é Joabe, para você ele é pastor. Se você chamar ele pelo nome, eu pulo no seu pescoço. Mas para mim ele é. E no domingo nós passamos o domingo juntos, e a foto é muito legal que você vai ver depois. O irmão fez assim com a cabeça, eu já achei que era o Data Show que estava pronto. Não faz mais assim, varão, me assusta. E aí ele estava com um blazer. Rapaz, pensa num cara bonito, esse bicho com 17 anos. Tá bonito ainda, né? Mas ele era modelo, camarada assim. Eu pensei, cara, o cara é perigoso, tão bonito desse jeito. Nós tiramos uma foto, nós quatro, na frente da igrejinha. Isso aqui hoje é um palácio, irmão. Isso aqui é um prédio de igreja lindo pra caramba. Agora, aquela não era. Era uma chapeação. E nós tiramos foto. A gente teve que escolher ainda o lugar que tinha menos mato. E estava um pouco menos feia a parede para sair na foto. Porque os quatro que saíram na foto eram muito bonitos. Eu o mais, lógico. Irmãos, é nítido. Porque depois o irmão vai passar para você a foto. Todo mundo está no grupo do WhatsApp da igreja? Se você não está, você não é da igreja. Todo mundo está, né? Você vai ver, irmão, a foto do domingo, você não vai conseguir acreditar que era o cara que estava no sábado. Porque ele já estava no domingo com o semblante transformado. Sabe por quê? Porque uma vez salvo, não tem mais como você perder a sua salvação. Você pode estar enfiado no mundo de droga, você pode estar no lamaçal do pecado, você pode estar enfiado no fundo do poço. Qualquer um que olhar para você, vai olhar para você e vai dizer: é crente. Não adianta. Eu faço Uber, sou motorista de aplicativo. E a semana retrasada, eu estava indo para Joinville fazer uma corrida. E no meio do caminho eu peguei uma passageira em meia praia para Camboriú. E ela entrou no carro e ela começou a conversar. E como é que tá, moço? Beleza, estou tudo bem, estou indo para Joinville. Aí ela disse assim: amanhã eu vou trabalhar em Joinville. Tem como desligar a transmissão por
o áudio. O que eu quero dizer para você? Que mesmo ela dizendo que ela estava levando aquela vida, não tinha como não identificar ela como uma filha de Deus. Ah, pastor, mas não é bem assim. Ué, mas nós não estamos falando aqui de alcançar perdidos? Nós estamos falando de curar enfermos? Nós estamos falando de fazer missões em lugares onde ninguém coloca os pés? Eles se tornam o quê? Filhos de Deus. E naquele domingo nós colamos no Joaber e ele passou a noite conosco ali, e de noite tiramos uma foto, e depois ficamos tão amigos que ele me trouxe na cidade, num programa de rádio que ele fazia, fez entrevista, tivemos ele um bom comunicador, né? Hoje estou preocupado com ele, irmãos, vocês gritam muito aqui. Daí vocês acabaram com a voz do camarada. Pensa num cara que tinha uma voz de radialista de FM, era um negócio, né? Agora está com essa voz toda esbagaçada, parece Marco Feliciano. Esse dia eu estava ouvindo, porque eu assisto os cultos de vocês, se vocês não sabem, eu assisto, é só olhar lá. Até no de hoje já tem comentário meu ali. Né? E já faz mais de um ano que era para ele me trazer aqui, só trouxe hoje, viu como ele me ama? Prova isso, né? Tô até pensando em passar aqui domingo, do outro domingo que eu vou voltar para o Rio Grande, já passo por aqui, ver se ele me deixa pregar de novo. Tá entendendo? Tá fazendo sentido? Aí fizemos alguns eventos também, ele apresentava eventos, fizemos um evento com a Lauriette, ele nos trouxe aqui também num clube na cidade, e a amizade foi crescendo, só que na época não tinha essa coisa de redes sociais, e acabou que nós nos distanciamos por um tempo. Mas vai que puxa daqui, puxa de lá, um dia, eu não lembro se fui eu que descobri ele ou ele que me descobriu, e aí começamos a compartilhar, e eu comecei a salmodiar ao Senhor e me alegrar no Senhor. Por quê? Porque valeu tão a pena aquele ano de 1997, aquele final de semana, naquele culto de uma igreja, que hoje nós temos um som maravilhoso, um negócio, aquele lá, irmão, a vontade que eu tinha era de jogar o microfone na parede, porque eu gritava mais alto que o microfone tinha força para transmitir. O troço era ruim demais, mas era tão ruim que salvou a vida dele. Porque o Senhor não está preso nessas coisas. Era a unção do dia, a palavra do dia, a mensagem profética do dia. E naquele dia, a palavra que nós ministramos era Isaías 43:10. Lembro como se fosse agora. Estou lembrando de tudo agora. Enquanto eu falo, eu vou lembrando. E hoje eu tenho a honra de estar aqui. Pena que a esposa dele não está, porque eu ainda não conheço ela e nem os filhos, né? E eu tinha a foto da minha família para mostrar aqui, porque o Joab conheceu o meu filho com 1 ano e minha filha com 2. Hoje minha filha está com 24 anos, vai casar no dia 13 de março agora, vai embora para Goiânia. Estou com o coração em pedaços. Não conta para ela, senão ela vai se achar. Meu filho faz 24 anos amanhã, eles têm 11 dias de diferença. Vai casar 18 de julho, então tipo assim, vieram junto, estão indo embora junto, não sei por que Deus tem esses propósitos. Aí vai ficar os dois velhos sozinhos em casa. Eu correndo atrás dela, ela correndo atrás de mim, dando glória. Daquele jeito, que só casado sabe, aleluia. Para, meu velho, eu tô aqui, minha velha, aleluia. Vai ter muito avivamento, muita glória, unção. E eu queria que ela ficasse de pé, só para você conhecer a mulher mais linda dessa noite, desse lugar. É minha esposa, pastora Andresa, mulher da minha vida, que no dia 18 do mês de julho agora, nós faremos, de março agora, perdão, nós faremos 26 anos de casados. Hoje faz 25 anos, 9 meses e 26 dias que nós somos casados, né? Sabe por que eu conto assim, irmão? Porque a graça me alcançou. E quando a graça te alcança, você conta os dias. Porque se tem alguém que não merecia nem ter família, era eu. Mas o Senhor me alcançou com sua graça. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: você merecia o inferno. Você ficou com medo de dizer, irmão? Pode falar, você merecia o inferno. Agora olha para mim, porque Jesus foi gracioso com você, morrendo na cruz do Calvário, é que você tem a salvação. Aleluia.
Eu queria falar mais sobre o testemunho, mas eu preciso pregar, porque meu intuito aqui nessa noite é pregar. Na verdade, eu queria era cantar. Eu gosto de cantar. Mas eu tenho que pregar, e eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou fazer tudo. Só não vou pedir oferta, porque o pastor já pediu. Mas se bobear, eu peço mais um carro aqui hoje. Fé... Que? Você tá dando carro? Tá dando carro? Qual é o carro? Alguém destranca o baterista que ele tá preso? Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Tenho fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. 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 Ouvi o meu Senhor bater a porta e coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida. Não vou parar, gastarei minha vida. Falou com a mulher, não? Falou com a mulher? É, foi ali dentro do morro. Ô aquário, não tem mais uns dois para entrar dentro desse aquário, irmão? Deixa eu ler aqui, irmão. 8:35. Bah, amor. O Ezequiel ofertou o Peugeot dele. E o pastor está pedindo no... Ele está quitado. E a completa. Ele quer comprar o Peugeot. Eu vou trocar. A resposta dela: amor, faz o que Deus colocar no seu coração. Eu te abençoo. Acalma teu coração, respira. Conversa com o pastor, eu estou com você. Amém? Amém. Bênção de Deus. Mais um. Senta, irmão, eu preciso pregar. Começar a pedir carro aqui, meu Deus do céu.
Vai parar mais de aparecer carro? Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Vamos lá? Larará, larará, larará. Larará, larará, larará. No dia da palavra profética para a vida do Joabe, Deus falou que a dose que ele ia receber era muito mais forte do que as gramas que ele tinha consumido de cocaína antes de ir para o culto. E que o baque do peso da unção que ele ia receber naquela hora era muito mais forte do que o tiro que ele havia dado no próprio peito. Essa parte, parece que alguns anos depois, mais ou menos uns 18 anos depois, Alessandro Vilas Boas acho que ficou sabendo disso. E daí ele fez essa parte: eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, e eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Você pode ficar de pé e cantar isso? Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Larará. Quando essa graça invade o peito, e esse fogo invade o peito, faz isso que vocês têm na sua vida, essa paixão pela busca, essa paixão descontrolada pela unção, pela graça, pelo poder, pelo fogo de Deus. Tem fogo de Deus aí? Tem fogo de Deus aí? Pergunta para o irmão do lado: tem fogo de Deus aí, irmão? Dá um sacode nele, dá um sacode nele, diga: tem fogo de Deus aí, irmão? Tem fogo de Deus aí? Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
É aquela hora que o fogo que invadiu se transforma em Charagandarabalaba sorequento e mandaia narararabalaba sorequento e na cantore mandarai Chegederica daramandabala soderianda cantoriana narabala consuete que tocando manda candaramalaba Cheregederia da candaraba sucaturia candequire Chereguete que daramandabala sorequento que ana canta toquete que mandorabalaba sorique Cherecansu dai cando mandoi arabalaba she Regedera tocando manguita de canderia arabalaba so Dericatoi, manda cadeia, raqueta, rabala, bala, bala, baixê, cheque, tui, catô, mantu, barabalai, araman, suidei, kedui, manai, darabala, baixorie, rica, tui, catô, patá, mandava, cantui, barabala, baixô, rodei, araman, suidei, catui, manai, cantui, nararabana, bala, baixorie, quedere, fala na língua estranha do país onde você vai morar. Adora que manda candara mandara bala basore cato e cato mata bata bala basere que posso tocato cama orrida cachute que masu deli ricladara bala basore que durica dara manda bala basore cato e bala bala su do que taca mata bala basso rito toca mata bala basso de que terá ativa Catui catamata para balabaço. Deixa queimar. Show. Sharaman sidai mana. Lama sharabanai. Sharanaya kadai. Nariandana kansu dayana manai. Show. Laman suekemada. Pergunta para essa bênção que está do seu lado. Você está pronto agora para ouvir a palavra? O que ele disse? Não está ainda? A gente pode esquentar ainda. Às vezes eu prefiro ficar no esquenta. No átrio tem fogo também. É bem verdade que no santo lugar tem fogo, no santo dos santos tem fogo, mas no átrio também tem. Pergunta para o irmão, você está pronto para ouvir a palavra? Então diga para ele, tenta sentar então. E a gente prega daí. Se você sentar, a gente prega. De pé não dá. Aleluia. Você fica comigo, tá, irmão do teclado? Aleluia. Aleluia. O tecladista fica comigo aí. Irmãos, se tem coisa que eu gosto é do fogo. Eu nasci no fogo. Antes de pregar aqui, só deixa eu dizer para você que eu sou pastor hoje de uma igreja viva, uma igreja fervorosa, avivada do Senhor na cidade de Palhoça, igreja videira. Sou pastor ali há 5 anos e meio, o Senhor me levou para aquele lugar. Sou gaúcho, deu para você ver pelo carroça, né? Sou gaúcho de Vacaria, mas criado em Caxias do Sul. E tenho a honra de servir o Senhor ali na cidade de Palhoça, na igreja videira. E tenho certeza que muitos videirianos estão assistindo o culto conosco aqui agora, porque eu sou bem fofoqueiro espiritual. E eu fiz questão de fofocar para todo mundo que ia estar aqui hoje, né? Então o povo está ouvindo ali. Abre a Bíblia aí em Marcos capítulo 4, versículo 35. Enquanto você vai abrindo, a ONU diz que existem pelo menos 3 pessoas lindas na terra, sempre onde você está. Então, com certeza é você e as 2 pessoas que estão ao seu lado. Então olha para o lado direito, para a pessoa linda do seu lado aí, lado direito seu. Depois olha para a pessoa do lado esquerdo, né? Faltou a terceira, né? Olha para mim. Não tem como você olhar para você, né? Então, olha para mim, beleza? É, isso é verdade, a ONU falou, o negócio é forte. Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 4.
Nós vamos ler a partir do versículo 35 até o versículo 41. Deixa eu soltar o cronômetro aqui para mim não abusar também, né, pastor? Vou colocar aqui 2h30, tudo bem? Porque senão eu abuso, né? E não é bom. Quando a gente demora para vir, né? É a primeira vez. Se abusar, nunca mais vem. Tô sabendo que eu vou numa pizzaria depois, irmão. Então eu não sou besta também de ficar muito tempo, não. Se você quiser ficar depois, você fica à vontade. Eu vou para a pizzaria com o pastor. Mas você pode ficar aqui. O tecladista vai ficar voando com você. Igual o pastor Luiz Hermínio. Vai ficar voando e nós vamos para a pizzaria. Quem abriu a Bíblia aí diz amém. Se não tem Bíblia, sendo lá de um crente, geralmente ele tem Bíblia. Sim, sério, verdade. Eu estou tão feliz que eu estou até sem jeito de começar a pregar. Feliz mesmo de estar aqui. Marcos 4, versículo 35 até o 41 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Repita isso, passemos para outra margem. 1, 2, 3. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga amém. Baixa a sua fronte, feche seus olhos. Papai querido, até agora, Senhor, nós falamos contigo, louvamos ao teu nome, porque aqui está estabelecido um trono de adoração ao Senhor. E o Senhor já nos abençoou com grandes bênçãos nesta noite a testemunharmos. Mas chegou o momento, ó Pai, que nós queremos ouvir o Senhor falar conosco através da sua palavra. E eu te peço, usa-me, Senhor, nessa noite. E que eu venha dizer apenas aquilo que o Senhor quiser nessa noite. E que a tua palavra encontre guarida em corações famintos. Que haja sede da tua água e fome do teu pão nessa noite. Espírito Santo de Deus, leva nossa mente cativa à obediência de Cristo, cativa à tua vontade, para que nós não percamos nada do que o Senhor tem a revelar nessa noite ao nosso coração. Porque nós cremos, querido, amantíssimo Espírito Santo, de que a revelação que o Senhor tem para nós na noite deste dia irá nos acompanhar e fazer-nos crescer de fé em fé e de glória em glória até a glória do Senhor. Amém. Você pode dizer amém? O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite é: qual voz você está ouvindo? Repita. Repita de novo. Muito bem. Eu quero dizer para você que nós estamos em uma luta, como cristãos, que nós já sabemos qual é o final dessa luta. O final dela é vitória, né? A Damares inclusive canta que é sabor de mel, brincadeira. Não tem jeito de você estar numa luta que você não sabe o final dela. Você é crente, todo crente sabe o final da luta. Com Cristo é assim, no final você sempre vai se dar bem. Amém? Pastor, como que eu vou saber o resultado para me dar bem? Ficando firme até o final. Diga, fica firme. Então na vida tudo passa, e tudo passa muito rápido. E esse momento difícil que talvez você possa estar passando,
vai passar muito rápido também. Diga aleluia. Por que eu digo que nós estamos numa luta que nós já sabemos o final dela, que é a vitória? Porque a palavra de Deus nos diz que o final dela será a vitória. Aqui em Marcos capítulo 4, versículo 35, onde nós lemos que Jesus disse para eles o seguinte: vamos para o outro lado da margem. Quer dizer, vamos chegar do outro lado. Diga aleluia. Muito bem. Jesus, ele acalma essa tempestade, embora seja uma palavra muito conhecida de você. Talvez você possa dizer, meu Deus, 8 dias... Opa, eu olho para trás pensando no data show. 8 dias de tributo ao Espírito Santo. E o pastor vem me falar uma palavra de Marcos, que todo mundo já sabe. É verdade, todo mundo já sabe, mas você nunca ouviu como você vai ouvir nessa noite. E ela vai ser uma chave para virar na sua vida. Outra, aqui já teve 2, agora vai ter outra chave para virar na sua vida, né? E nesse trechinho pequenininho que nós lemos aqui, de 6 versículos, nós encontramos algumas vozes diferentes. E essas vozes, elas estão falando todas juntas ao mesmo tempo. E a voz que você decidir escutar, a voz que você decidir ouvir, é a voz que vai definir os rumos da sua vida. Faz sentido? Está entendendo? Então eu preciso ensinar você nessa noite a identificar as vozes que estão em volta de você, para que você possa então decidir qual voz você vai ouvir. Vamos de novo aos versículos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiram. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece-te. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? A primeira voz que nós encontramos neste texto aqui é a voz do Senhor. Qual é a primeira voz? Qual é a primeira voz? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus. Quem falou? Quem falou? E o que Jesus disse? Passemos para a outra margem. Diga, passemos para a outra margem. De quem é essa voz? É a voz de Jesus. Muito bem. Quando Deus fala, é impossível Ele colocar você em uma canoa furada. Quando Deus fala, é impossível Ele colocar você em uma situação da qual você não possa sair. É impossível Deus colocar você numa fria. Amigos colocam você numa fria, negócios colocam você numa fria, situações adversas colocam você numa fria, mas o Senhor, é impossível Ele colocar você numa fria. Quando Deus fala, é porque Ele sabe o que é melhor para você, ainda que você muitas das vezes não entenda o que Ele está dizendo naquele momento, porque quase sempre não é o que você queria ouvir. Diga ai. É que crente gosta muito, irmão, de ouvir só coisa boa. Eu tenho um problema com a tal da caixinha da promessa que é vendida nas livrarias de crente. Eu tenho um problema com ela. Por quê? Porque só tem promessa. A gente sabe que o Senhor tem muita promessa, tem milhares de promessas. Mas e será que é aquilo que o Senhor quer falar com você? O problema é quando a gente pega de repente, né? Abre o versículo lá: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, toda língua que levantar contra ti em juízo tu a condenarás. E daí você está passando num perrengue e tem alguém falando mal de você, aí você já diz: ó papai falando comigo. Aí você vai lá e pega outra: vai e conserta com o teu irmão. Só pode ser o diabo falando.
Por que essa não serve? Complicado, né? Nós estamos em uma luta que nós já sabemos qual é o final dela. O final dela será vitória. Diga vitória. Para você entender melhor, eu vou te dar um exemplo. Hoje em dia, nós temos muitos recursos que alguns anos atrás não existiam. Como é seu nome, moço, com a camiseta mais bonita daqui de dentro do prédio hoje? Lucas. O Lucas hoje, por exemplo, veio de terno para o culto. Ele veio fardado com a melhor camisa do mundo, né? Ele veio, já vi que tem colorado, mas ele veio muito bem vestido. E aí, vamos usar o Lucas como exemplo. O Lucas gosta muito de futebol e ele torce para o Grêmio Futebol Porto Alegrense, campeão mundial, o melhor time da world, né? E tal. Você já percebeu que eu sou do céu, né? O céu é azul, de vez em quando tem umas nuvens pretas, outras brancas, mas geralmente é azul. Imagine que o Lucas, ele gosta tanto de futebol e ele gostaria muito de assistir o time dele jogar, mas no dia que o time dele vai jogar, acontece que o pastor Joaber convoca a igreja para uma santa convocação do Espírito Santo, oração na hora do jogo. A gente testa crente lá, aqui é Santa Catarina também, né? A gente testa os crentes lá em Palhoça quando a gente chama para alguma coisa na quarta-feira, e geralmente tem jogo. O irmão que luta. Que luta. Pastor, tem certeza? Não pode ser depois das 11h30? Se vem tu, animal. Depois das 11h30 eu quero dormir. Vem antes, 9h. 9h não dá. Por que não dá 9h? Tem um compromisso. Que compromisso você tem 9h? É uma ovelha perdida que está no lamaçal do pecado, caindo na lama? Não, pastor, é 11 ovelhas de um lado, chutando. Aí eu percebo que Satanás ganha nessas coisas. É uma loucura. Aí depois ele percebe que não é 11 ovelhas, 11 cabritos que estão chutando, é uma loucura. Aí o Lucas então, ele diz para o pastor, tá bom pastor, eu vou, se o senhor quer eu vou, mas tudo bem. Mas agora tem um recurso, ele pode colocar o jogo para gravar. Grava o jogo. Então agora ele gravou o jogo, né? Tá gravando o jogo, beleza, ele tá lá meio que apreensivo, de vez em quando ele vai pro celular, e o pastor diz, irmãos, desliga o celular agora. E o pastor me olhou bem na hora. Ele desliga, mas ele sabe, tá gravando o jogo, em casa eu vou saber o negócio e tal, né? Só que daí, terminou a reunião, ele vai sair, o pastor diz, só um pouquinho, todo mundo pra pizzaria. Irmãos, é o único dia que ele não quer que o pastor seja usado por Deus para pagar uma pizza. Mas o pastor diz, e líder comigo tem que ir para a pizzaria. Até porque eu vou pagar a pizza hoje. Então daí ele vai. Então ele vai chegar em casa 1h. Crente gosta de chegar 1h em casa. É uma coisa normal de crente. Principalmente jantar essa hora também. Depois a gente fica tudo assim, né? Ô pastor, tem que começar um negócio. Né, irmão? Não há nada a ver com você, imagina. Fica tranquilo, você é meu amigo, fiz amizade com você hoje. Glória a Deus. Chega em casa tão cansado, a mulher já está dormindo, não pode fazer barulho, não tem como ver o jogo. Vai ver só no outro dia. Mas no outro dia ele vai para o trabalho. Só que ele chega no trabalho. Fala o nome de um colega de trabalho aí, Lucas, teu. Não tem nenhum colega de trabalho? Rapaz, você é milionário, você nem trabalha, então tá top. Faz de conta que é o João. Ó, tô dando um colega para ti de trabalho, eu sou poderoso, viu? O João, ele chega lá e o João já diz, cara, tu nem sabe o que aconteceu, o jogo do Grêmio ontem, não, fica quieto. O que foi, Lucas? Cala tua boca, Satanás, arreda de ti. O que foi, rapaz? Quero te contar, não conta o jogo, porque eu gravei o jogo. E eu quero assistir quando chegar em casa. Cara, mas é que, tá bom, nem vou te falar então que deu 6-1. Pra quem? 6-1 pro Grêmio. Poderoso, invicto, grande. Rapaz, acabou o dia do Lucas. Mas como ele gosta muito do Grêmio, ele vai chegar em casa e mesmo assim, ele já sabe, deu 6-1. Ganhou. Mas ele vai chegar em casa, abrir uma Coca-Cola. Você quer me pegar no contrapé, mas não vai me pegar não. Eu não estou na minha igreja, eu não sei o que eu posso falar aqui. Uma Coca-Cola, ele vai assistir o jogo do Grêmio. Quanto é que deu o jogo? 6-1. Ele sabe ou não sabe do resultado? Sabe do resultado.
mas ele está assistindo o jogo, né? Está assistindo o jogo. Só que lá no meio do negócio acontece o quê? O time adversário foi o que fez o primeiro gol. E aí agora o time que está jogando contra, aquele time vermelhinho lá do sul de Porto Alegre, né? Fez um. Ó, tem um monte de lá. O que é isso? Irmãos, não tem time aqui não. Essa cidade não tem time. Engraçado que lá em Palhoça também, irmão. Não sei como é que pode lá. Ou é flamenguista. Fico pensando, gente, não tem time aqui não. E aí, ó, isso não é de Deus, viu? 1-0. Irmãos, ele já está comendo os dedos, porque as unhas já foi. Batata frita já faz tempo. Pipoca ele já comeu tudo. E ele fica apreensivo, aquela coisa toda, e tá 1-0, e ele fica ali brigando, entendeu? E xingando do Alessandro, que agora foi embora, né, e tal. E aí ele fica naquela fissura, enlouquecido. Mas a pergunta é, ele já não sabe o resultado do jogo? Ele sabe que a vitória está garantida, mas ele fica apreensivo. E dá 1-1. Ele pensa, agora 1-1. Daqui a pouco 2-1, 3-1. Mas ele fica sofrendo como se ele fosse dali 2 minutos levar um gol. Mas não tem mais como levar, porque ele já sabe o resultado. O resultado é 6-1. Já falaram para ele. No mundo da fé, funciona exatamente dessa maneira. Não importa se você saiu perdendo, não importa se nesse momento a coisa parece estar totalmente contra você. O que interessa é que você já sabe qual é o placar final. No final você vai vencer, no final você vai dar a volta por cima, mas tem que permanecer em fé. Você sabe o resultado. Quem está me entendendo diz amém. A voz de Deus é isso. A voz do Senhor é isso. Então olha, escute a primeira voz. Veja ele falando com os discípulos. O que ele diz? Entremos no barco e passemos para a outra margem. Jesus já tinha dito para os discípulos que eles iriam passar para o outro lado. Independente do que iria acontecer durante o percurso. Independente. Ele já tinha falado, nós vamos chegar do outro lado. Diga amém. Se ele somente tivesse ouvido essa voz e acreditado no final da viagem e não na metade da viagem, eles não teriam se preocupado com exatamente nada. Entendeu? Eles continuariam olhando para o final do percurso, independente de qualquer coisa que pudesse acontecer. Esse é o princípio da fé. Diga, esse é o princípio da fé. E quando você entende o princípio da fé, esse princípio revoluciona a sua vida. Diga aleluia. Como assim, pastor? Me dá um exemplo vivo. Te dou um exemplo vivo de hoje, 8 de janeiro. Ganhamos aqui um Peugeot 2008. E aí nós precisamos de um outro carro. Não deu 1 hora da fala e da fé. O que aconteceu? Está aqui o outro carro. Exemplo prático e vivo. Fé. Ou você aplica o princípio, ou ela vira só conversinha de coaching. Pastor, é contra coaching? Não, lá na sua empresa. Agora aqui em cima não funciona. Aqui em cima só funciona a fé. Fé! 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 Xaraiadabaxou. Quando uma pessoa decide caminhar em fé, ela se torna como o Monte Sião. Não é o Monte de Sião. Cantamos uma vida inteira errada. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não é montes de Sião, é o Monte Sião. Não é os montes que estão lá em Sião, é o Monte Sião que não se abala, não se estremece, mas permanece para sempre. Aquele que decide caminhar em fé, ele é como o Monte Sião, não se abala, mas ele permanece para sempre. Por quê? Porque ele tem uma voz de Deus dentro dele. Não importa o que acontecer no meio do caminho, eu sei que no final, Romanos 8:28, soberanamente fazes com que todas as coisas contribuam para o meu bem. Pastor, mudou o versículo. Mudei para mim, porque eu preciso crer na Bíblia através da fé para mim. Então quando eu digo soberanamente fazes, eu quero dizer que não existe nada que não possa ser feito, porque ele é rei. Se ele é rei, ele é soberano. Então eu digo o quê? Soberanamente. Por que soberanamente, pastor?
Porque tem coisas que Ele faz que não é o que eu quero, mas Ele é soberano. Soberanamente fazes com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Diga amém. Repita comigo, porque isso é frase para você colocar no seu Instagram. Levanta a mão e diga comigo: soberanamente fazes com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Diga aleluia. Esse é o princípio de enxergar as coisas antes de elas acontecerem. Porque é muito legal você chegar aqui depois de uma bênção já acontecida, erguer uma plaquinha e dizer: eu já sabia. Agora eu quero ver você ser profeta de Deus, ter fé e dizer antes de ela acontecer para depois ver. É isso que eu quero ver. Fé é assim. Fé é diferente. Esse é o princípio de ouvir a voz de Deus antes de ouvir a voz de qualquer outra coisa. Por que essa paz? Porque nós já vimos lá na frente. Hoje eu estou sofrendo aperto, hoje eu posso estar sofrendo angústia, hoje eu posso estar sofrendo humilhação, mas lá na frente nós vamos ver a diferença. Faz sentido? Estou pregando para você? Estou pregando para mim também. Estou pregando para mim coisas que eu falei hoje para alguém. Aí é complicado. Quando você já sabe o final da história, então qualquer coisa que aconteça no meio do caminho não tira a sua paz, porque você já sabe qual é o final. Qualquer coisa que aconteça no fim do caminho não tira a sua confiança em Deus. Por quê? Porque os seus olhos estão no resultado final e não no problema atual. Ficou bonita a frase, né? Seus olhos estão no resultado final e não no problema atual. Quantos vão sair dessa noite aqui com muita fé? Diz aleluia. Então a primeira voz é a voz de Jesus que diz: Ele mandou você entrar no barco. O Senhor está dizendo nessa noite aqui que tem gente aqui que Ele mandou você entrar num negócio e você está com medo. Ele mandou, entra, vai, entra no negócio. E quando você entrar, você vai passar a viver por fé. Porque quem convidou você a viver uma nova vida na esfera da fé foi Ele. Ele é quem chama você para viver uma vida de fé. Ou você pensa que Satanás chama você para viver uma vida de fé? Você imagina, como é o nome do baterista? Alisson. Você imagina o diabo no ouvido do Alisson durante o culto? Dá o teu carro de oferta para a igreja. Você consegue imaginar o diabo fazendo isso? Alisson, servo do Deus Altíssimo, dá o teu carro para a igreja. Você consegue ouvir isso? Imagina isso? Não. Eu imagino ele dizendo: o quê? Vai dar teu carro? Você vai se lascar. A mulher vai dar um pau em você. Ela até disse: eu estou contigo, mas quando chegar em casa... Brincadeira, irmão. Quem convidou você para viver na esfera da fé? Essa voz que chamou você. Se Ele chamou você e disse para você que você vai chegar do outro lado, ei, irmão, não tenha receio nenhum. Pode ter muitos problemas na caminhada, mas você vai chegar do outro lado, não tenha dúvida. Confia nele. Aleluia. O problema é que no percurso vão surgindo outras vozes. Lembra do texto que eu li? No percurso vão surgindo outras vozes. E isso nos introduz então no segundo tópico. E a segunda voz que nós encontramos neste texto é a voz da tempestade. Qual é a segunda voz? Qual é a segunda voz? Pergunta para o irmão do lado: você foi embora do culto, irmão? Ah, tá. Qual é a segunda voz então? Opa, o povo voltou. Sei que era a transmissão que tinha só dado um tic-tic. 36 e 37. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa do barco, dormindo. Diga, dormindo. Sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos?
A segunda voz, a voz da tempestade, é a voz da incredulidade. Olha a segunda voz aqui. Mestre, não te importa que pereçamos? Agora eu te pergunto, quem é que falou com eles que eles iriam perecer? Quem é que disse para eles que o barco poderia vir a afundar? O texto que eu li disse isso? Em algum momento o texto que eu li disse isso? Certamente então não foi Jesus, porque Jesus falou que eles chegariam do outro lado. Quem está comigo? Então, quem é que falou para eles que o barco iria afundar? O vento, a tempestade, a circunstância. Queira ou não, a tempestade ela fala muito e fala muito alto. E aí que entra o problema, por quê? Porque a tempestade ela tem uma finalidade. Pergunta para mim, qual é a finalidade, pastor? Pergunta direito, senão eu não respondo. Anular a voz de Deus. A tempestade tem uma finalidade, anular a voz de Deus. Anular a voz do Criador, anular a voz daquele que disse que você vai chegar lá e vai acontecer algo lá na frente. Então a tempestade faz a pessoa ficar desesperada. Por quê? Porque a água vai entrando no barco, a água vai sacudindo o barco de um lado para o outro, e de repente a pessoa começa a gritar: meu Deus, nós vamos afundar! Deus, eu não sei o que vai acontecer nesse ano. 2019 foi uma prova. 2020, Deus me livre, queria apagar do meu calendário. Agora estou em 2021, só Deus na cruz. E aí, essa pessoa acaba esquecendo da primeira voz que falou com ela, que era a voz da fé, que você ia chegar do outro lado. Porque agora, a voz da tempestade, meu amigo, ela vem fazendo o quê? Soprando no seu ouvido. A voz da crise vem soprando no seu ouvido. Você vai afundar, você vai fechar, você não vai suportar, seu barco vai afundar. Fica em casa, hashtag fica em casa, por causa do Covid-19. Você vai pegar a doença, você vai morrer, você vai transmitir, você vai isso, você vai aquilo. Lá na minha igreja, irmão, a gente é tudo Che Guevara. Misericórdia. Che Guevara tinha uma frase, né, que ele dizia: se há governo, não sou contra. Lá na minha igreja está tudo assim também. A gente começa o culto com máscara, acaba só as crianças carregando as máscaras dos pais na mão. É uma prova. Não sei mais o que fazer. O povo lá não tô nem aí, sei lá. Uns até já pegaram, uns não pegaram, e glória a Deus, e essa máscara é do Satanás mesmo, né? É, que prova. E aí essa voz vem falando com você: não vai dar, não tem, não pode. Ei, certamente não é a voz do Senhor. Diga para o irmão do lado: não é a voz do Senhor. Escute. Não foi Deus que disse que você vai falir. Não foi Deus que disse que você vai viver endividado. Não foi Deus que disse que você vai ter que entregar a casa. Não foi Deus que disse que você vai ter que se desfazer do seu carro. Não foi Deus que disse que você vai ficar desempregado. Não foi Deus que disse que o banco vai tomar sua casa. Não foi Deus que disse essas coisas. Pelo contrário. Mi maior. Ele disse que você vai chegar do outro lado, que você vai atravessar tudo e vai chegar lá na frente. Ele disse isso. Quantos recebem? Eu sei que a tua vida por aí é tão fácil de seguir, mais avante você tem que ir. Isso é velho, hein? Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Só os dinossauros do evangelho sabem. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Quero ver o grande coral agora. Não pense que
que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre um caminho nesse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho nesse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Senta, irmão. Tem mais 1h30 de palavra ainda. Eu prego essa fé, por quê? Porque eu tenho certeza que se você se dispuser a crer hoje, você vai chegar do outro lado. Entendeu? Eu não tenho dúvida alguma do poder do Senhor na minha vida, e não tenho também dúvida nenhuma do poder do Senhor na sua vida, porque a voz dele será poderosa na sua vida em tudo que você colocar as mãos para fazer. Em tudo que você empreender será vitória. Então não deixe a tempestade ficar tirando seu foco, sabe? O seu foco daquilo que o Senhor já falou para você. Tem promessa? O Senhor já falou? Fica tranquilo, vai acontecer, diga aleluia. A boa notícia é que todo vento passa rápido. Todo vento forte passa rápido. Esses dias deu um vento muito estranho numa terça-feira à tarde, 2h lá em Palhoça. Em Palhoça e Florianópolis, ele atingiu a grande Florianópolis toda. E eu achei um negócio tão estranho, mas era muito forte, destelhou casas, arrebentou com... Nossa, foi uma loucura o trem que aconteceu. Mas sabe quanto tempo durou? 3 minutos. E quando passou, parou de um jeito como que se não tivesse acontecido nada. Olha para o mundo do lado e diga para ele: entendeu, crente? Tem tempestade, vento está forte, vai passar rapidinho. Só ficar firme com ele, porque passa. Passa e passa rápido demais. Entendeu? Só tem que crer. Vento tranquilo dura bastante. Agora vento forte passa rapidinho. Eu quero dizer para você, baseado na fé, no Filho de Deus, se você tinha algo que você estava esperando do Senhor e que há uma promessa, o Senhor começa a canalizar a resposta para você ainda hoje. Agora vê se você testemunha depois, tá? Para ficar legal, para elevar a fé dos outros também. A terceira voz que nós encontramos no texto é a voz dos outros homens. Qual é a voz que nós encontramos? Olha 39 a 41. Ele despertando, quer dizer que ele estava dormindo, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. E então ele disse aos discípulos: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros:
quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha aí então a terceira voz. Diziam uns aos outros. Repita, diziam uns aos outros. Escuta essa. Como é que você tomou ciência da crise? Porque eram uns dizendo para os outros. Uns dizendo aos outros. É que nem fofoca. Olha, você viu a notícia? Fulano foi mandado embora. E já dá um Red Bull lá na fábrica. Ó, aquela empresa fechou, você sabia? Nossa, cidade pequena, todo mundo ficou sabendo, fulano faliu. E por aí vai. Então um vai falando para o outro e vai fortalecendo a ideia negativa, se o comentário for negativo. O Senhor fala conosco, o Senhor fala no nosso espírito. Mas a tempestade também tem o poder de mandar muitas mensagens para nós. Quem está entendendo, diga amém. Além da voz do Senhor e da voz da tempestade, tem a voz das pessoas com quem nós conversamos. Tem a voz das pessoas com quem nós nos relacionamos. Sol maior. Imagine você, os 12 discípulos no barco. Eu até fiz uma brincadeira com a irmã lá no café hoje. O pastor Joab me levou na melhor padaria da cidade. Comi uma Marta Rocha top. Era um desejo, fazia anos. Imagina os 12 discípulos no barco. Pedro dizia: pessoal, vamos remar. Tomé gritava: nós vamos morrer. Tomé, duvidoso, vamos morrer. Judas dizia: vai ter um grande prejuízo, vamos perder o barco. Tesoureiro: desculpa, irmã, brincadeira. Nós vamos afundar, vai ter prejuízo. A conversa era tão negativa que um deles pensou: eu não vou ficar nesse negócio aqui não. Eu vou dar um jeito de acordar Jesus. Jesus está no barco, qual é a dele? Por que ele não está participando desse piseiro todo que está dando aqui? Vou lá chamar. Aí ele chega lá para chamar Jesus. A cena é muito top. Eu tinha que usar um barbudo. Barbudo, bem barbudo. Eu sou mais barbudo de hoje aqui, irmão. Cortei a metade ainda. Temos fraco de barba. Mas o tecladista está me ajudando lá. Vem tu, pastor. Até porque eu tenho mais intimidade contigo mesmo, vai ficar legal pro teatro. Mas o teatro é top. Ele é Jesus. Olha que Jesus bonitinho. Jesus bombadinho. Jesus moderno, irmão, 2021, né? É, fit. Tomou 3 cafés na padaria até eu chegar. Fit. Jesus deitado, dormindo. Deita aí, irmão, dormindo. É. Pode, é isso. Jesus dorme bonitinho. Eu sou Pedroca. Pedrão. E agora eu estou apavorado também, lógico. Mas eu vou lá falar com Jesus. Porque está tudo perecendo. Vai ser complicada a situação. Mas daí eu vou lá embaixo e encontro quem? Jesus fazendo o quê? Jesus fazendo o quê? Dormindo. Eu olho. O Pedro da Bíblia, porque eu não sou o Pedro da Bíblia, eu sou melhor que o Pedro da Bíblia. Diga, O Pedro da Bíblia chegou e disse assim: pô, Jesus, ó Jesus, te liga, bicho. Tu tá pneu da cabeça, tá? Nós vamos morrer tudo. Não te importa? Não? Ah, então tá bom. Dorme de novo, Jesus. O Pedro da Bíblia fez isso. Ó Jesus, não se te dá que morramos? Não te importa com isso? A gente vai se lascar. Irmão, deixa eu dar uma moral pra você. Aqui Pedro não conhecia a graça. Eu já conheço a graça. Conheço amor e graça também e tal, né? Então eu conheço a graça. Sabe o que eu ia fazer se eu chegasse lá e visse Jesus dormindo? Ai, irmãos, eu ia catar um travesseiro. Eu ia chegar lá. Porque se Jesus está dormindo...
pouquinho mais para lá, Jesus. Deixa eu dormir então. Irmão, se Jesus está no barco dormindo, eu vou ficar atribulado por quê? Ei, travesseiro bom aqui. Ah. Oh, aleluia. Ajuda o Jesus a acordar aqui porque ele está bombadinho, mas está gordo. Não, brincadeira. Obrigado, Jesus. Eu faria isso. Como é que é teu nome mesmo, querido? Pastor Rafael. Irmão, se Jesus está no barco, pode estar virando. Você vai ficar com medo por quê? Se Ele está no barco, Ele está contigo. Se Ele está contigo, qual é o problema? Qual é o problema? Mas o Pedroca chegou diferente, Sol. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. Olha os dinossauros. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Doido da cabeça, Salvador no barco. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. E de repente, bonança. Mas os crentes hoje em dia, eles andam com muito medo. Diga medo. Diga, não vale a pena andar no medo. Diga, eu não posso andar no medo. Dá Mi maior para mim aí, irmão. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Aí Jesus olha para você com medo e diz: quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Ó, este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Ele dizendo pra você: eu cuido de ti.
descansa em mim. Comece a sorrir. Tem uma parte da Bíblia que diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Quem aqui é pai? Você nunca disse para o seu filho, quando ele fala alguma coisa, você diz assim: ó, pai é que sabe. E o seu pai nunca disse para você também: pai é que sabe. É ou não é? E o que Jesus é nosso? Pai. E aí ele diz o que para você? Eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. E aí ele diz o que para ti? O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu sei que minha hora está avançada, mas eu vou correr para terminar a palavra, porque eu vou entregar tudo para você. Você percebe que quando a pessoa abre a boca e ela fala daquilo que está no seu coração? Sempre que a pessoa abre a boca, ela fala do que está no coração. Os discípulos falavam da tempestade por quê? Porque a tempestade já havia invadido a vida deles. A circunstância já havia invadido a vida deles. Mas Jesus, quando abre a boca, Ele não fala da tempestade, Ele fala para a tempestade: cala-te e cessa-te. Até quando você vai ficar falando do problema? Fale para o problema: cala-te e cessa-te, em nome de Jesus. O problema é que nós ficamos falando do problema, da situação, da circunstância. Diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você já notou que quando você começa a conviver com uma pessoa, você vai pegando todo o jeitinho dela? Por exemplo, né? Quem é casado há mais de 10 anos já sabe disso. Tem alguém aqui casado há mais de 10 anos? Eu estou casado com essa mulher aí há 25 anos, 9 meses e 21 dias. Às vezes, apenas um olhar dela, ou meu, ela já sabe se eu estou bem, se eu não estou bem. Eu já sei se ela está bem, se ela não está bem, se ela está mal, se ela está triste, se está gostando, se não está. Quando franze a testa, você já entende a pergunta. Quando chama pelo nome e o segundo nome, o negócio vai pegar. Então você já tem todo o jeitinho daquela pessoa, porque ele já está todo decifrado dentro de você. Por quê? Porque a convivência vai fazendo você pegar detalhes. Diga isso mais uma vez comigo: porque a convivência vai fazendo você pegar detalhes. Os discípulos não andavam com Jesus há 3 anos, pastor? Sim, andavam. Então como que eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não sabiam. Ali eles pensavam que já conheciam quem era Jesus, qual era a grandeza de Jesus. Só que Jesus estava mostrando que, por mais que você caminhe com Jesus muitos e muitos anos, o Senhor Jesus sempre vai surpreender você com alguma coisa diferente. Você nunca vai surpreender Deus, mas o Senhor sempre vai te surpreender. Sempre vai haver um milagre novo, sempre vai haver uma provisão diferente, sempre vai haver uma resposta nova para a sua vida da parte do Senhor. Aleluia! Você pode ter 20 anos, 30 anos, 50 anos de evangelho. Isso aqui não é INSS, querido, que você fica pagando para depois receber da Previdência. O Senhor sempre vai continuar surpreendendo você. Sempre o Senhor vai surpreender você. Eles já tinham visto o cego enxergar, tinham visto o paralítico andar, tinham visto o leproso ser curado, tinham visto o endemoniado ser liberto, mas nunca tinham visto Jesus falar com o vento e o mar. Nunca. Eles ficaram surpreendidos. E agora eu quero profetizar para você. Pega aí. Eu quero dizer para você nessa noite
que o que Deus vai fazer na sua vida a partir dessa conferência do começo do ano vai surpreender você. Algo que você nem sonhou que poderia acontecer, já está a caminho, porque esse vento que você pode estar passando é sinal que a vitória está se aproximando. Esse vento que está soprando sobre você está dizendo para você: você vai chegar do outro lado, e lá do outro lado você vai dar um testemunho de vitória. Aleluia! Quem pega diz amém. Para concluir, 3 vozes podem estar falando com você nesses dias. Talvez você entrou aqui ouvindo a voz da tempestade. Talvez você entrou aqui ouvindo a voz da crise. Talvez você entrou aqui ouvindo a voz da dificuldade. Talvez você entrou aqui ouvindo a voz do problema. Mas você também tem uma palavra do Senhor. E eu quero desafiar você nessa noite a fechar o seu ouvido para a voz dos outros homens e para a voz da tempestade, e ouvir unicamente a voz do Senhor. E se você crê no que eu estou ministrando para você nessa noite, levante bem alto a sua mão e diga comigo: eu tomo posse da vitória, porque eu vivo pela fé. Porque eu vivo pela fé. Amém? O que define a corrida não é a largada, mas é a chegada. Você já percebeu? Faz alguns anos que eu não assisto a Rede Globo lá em casa. Tem nada que presta nela. Mas quando eu assistia a corrida de São Silvestre, dia 31 de dezembro. E não sei se você já percebeu um negócio muito interessante na corrida de São Silvestre. Tem gente de todos os países e tem os quenianos. Vou fazer o irmão caminhar um pouquinho agora com a câmera. Tem gente de todos os países, mas também tem os quenianos. Brasileiro, alemão, dinamarquês e canadense, japonês, tudo sai quando dá o tiro numa disparada, tudo louco. Queniano, os dentão mais branco que a neve, né? Para mim eles tiram o marfim do elefante para fazer o dente. E ele tá andando, de repente tá lá e o queniano. Lá no meio do caminho já tem brasileiro pedindo água, já tem brasileiro chamando SAMU, e já tem gente caindo, já tem dinamarquês morrendo, já tem de tudo quanto é coisa. E o queniano? Seco que é uma vara, os outros tudo fortão, bombadão, ele sequinho que é uma vara, todo mundo desmaiando, e gente já puxando, e saindo no meio, queniano. Nos últimos anos de São Silvestre, quem é que atravessa aí, arrebenta com a faixa lá e leva o prêmio? Sempre é quem? Queniano. Por quê? Porque o queniano, ele arranca e vai tranquilo, e não ouve nada que está acontecendo do lado dele. Pode falar, pode gritar, pode até dizer já ganhou, que ele não está dando bola também, porque o já ganhou também derruba muita gente. O já ganhou derruba muita gente. E o queniano está aqui, ó, dou nem bola, ainda sorri, atravessa e pega a faixa. Olha para o do lado e diga para ele: não interessa o jeito que você largou, interessa como você chegou. Glória a Deus. Eu vou falar um negócio agora que eu vou dar um baita tiro no pé, né? Mas eu vou ter que falar. Lucas, nós temos esse problema, nosso time. Apelidaram nós de cavalo paraguaio. Porque a gente arranca que é uma beleza, mas não chega no final. É uma prova. Mas é por quê? Por causa do salto. Agora eu jogar toda. Escorrega no tomate. Atropelado. Por quê? O que define a largada é a chegada. É a chegada. Tem corredor que sai na frente de todo mundo. Só que sempre vai ter um corredor que vai passar por você. Sempre. Você pode largar. Você pode na largada ter saído em último lugar. Você ainda pode chegar em primeiro do outro lado se você usar a sua fé. Ao invés de ouvir a voz da tempestade, ao invés de ouvir a voz daquele que fica dizendo para você que você não vai conseguir, você precisa ouvir a voz do Senhor. Vamos chegar do outro lado. Diga aleluia. Fica de pé. Independentemente do que aconteça, você já aprendeu nessa noite que o final sempre vai ser vitória. Eu gosto muito de falar de fé, porque eu vivo de fé. Fé, muita fé.
E eu quero orar nessa noite por aqueles que dizem: eu tenho o espírito da fé. Porque você sabe que você já tem uma medida de fé, mas a medida de fé que você tem pode ser acrescentada. Certa vez um enfermo chegou para Jesus. Jesus disse: você tem fé? E ele disse: Senhor, ajuda a minha fé. Você pode acrescentar a medida de fé que o Senhor já te deu. Quantos querem acrescentar a medida de fé? Quantos querem andar com o Senhor? Um segredo para você, para fechar com chave de fogo. Eu não gosto de negócio de chave de ouro, porque fogo é muito mais que ouro. Então eu gosto de chave de fogo. Então, para fechar com chave de fogo, eu entendi, o mês passado ministrando uma palavra, um versículo que eu nunca tinha entendido em 41 anos de evangelho. Eu tenho 46 anos de vida, 41 de evangelho. E eu passava aquele versículo batido lendo: e andou Enoque com o Senhor e já não era, porque Deus para si o tomou. Nunca entendi, lia assim, passava e tal. E esse dia o Senhor deu a revelação: e andou Enoque com Deus e já não era, e Deus para si o tomou. Pastor, mas como assim andou Enoque com Deus e já não era? É que quando você é, ou acha que é alguma coisa, ou quer ser alguma coisa, não tem como você andar com Deus. Você precisa andar com Deus e deixar o Senhor que está em você dar os resultados, ter a primazia. E andou, você já imaginou, irmão? E andou Enoque com Deus e já não era prepotente, não era presunçoso, era humilde. Ele não era nada. Quer andar com o Senhor? Olha para o outro lado e diga para ele: quer andar com o Senhor, irmão? Pergunta para ele: quer andar com o Senhor? Diga para ele então: não seja nada. Seja nada. Você imagina o Senhor poder olhar para você, pastor Rafael, e dizer: e andou Rafael com o Senhor e já não era, porque Deus para si o tomou. É porque não é mais as suas atitudes, não é mais o seu querer, não é mais a sua vontade, é o Senhor dentro de você. Cristo em mim, a esperança da glória. Aí você vai poder ser como Enoque. Eu vou poder ser como Enoque. O placar pode estar 10-0 para a crise, não tem problema. O Senhor vai mudar o jogo hoje e no final você vai vencer. Você só consegue decidir algo se você tiver o espírito da fé. Se você tiver um espírito forte, diga espírito forte. Você pode ver que a pessoa que tem o espírito fraco, para toda solução ela arruma um problema. Vou repetir: a pessoa que tem o espírito fraco, para toda solução ela arruma um problema. Para toda vitória ela arruma uma derrota. Para tudo ela diz: eu não consigo. Tudo ela vê impossibilidades. Faz até mal ficar perto de uma pessoa assim. Agora a pessoa que tem um espírito forte, para cada problema ela arruma uma solução. Para cada derrota ela vê uma vitória. Não tem tempo ruim para ela, ela parte para cima. Já deu certo, eu vou vencer, eu vou ser vitorioso. A pedra foi lançada, estamos na iminência do melhor ano das nossas vidas com o Senhor. Você crê? Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiando, orarmos a Deus, Ele ouve e responde. E dá tudo certo. Vamos ver? Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Oh, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar
a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Olha essa parte. Sei que a vida não é só de momentos bons, é tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, o que acontece? Vai dar tudo certo. Oh, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Levante sua mão. Quero orar por você nessa noite. Você que precisa de uma medida extra de fé. Eu preciso de uma medida extra de fé. Eu quero uma medida extra de fé. Eu quero responder ao Senhor com fé. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas coisas não agradam ao Senhor, e uma delas é não ter fé. Porque Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé para agradar a Ele, e o Senhor se agrada de fé. O Senhor quer se agradar de você nessa noite. Baixa um pouquinho, porque eu vou fazer perguntas aleatórias e você levanta conforme a pergunta que eu fizer. Quantos aqui nessa noite tem projetos que ainda não foram concretizados e você precisa da concretização deles por fé? Levanta a mão. Olha quantas mãos. Olha aí, pastor, quantas mãos para você testemunhar, porque depois as pessoas vão dar testemunho disso. Baixa. Tem alguém aqui com problemas na justiça, problema engavetado que você precisa de solução? Tem alguém? Tem? Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. É papai que fala ou não? Vocês vão testemunhar nesses dias, portas abertas que seriam impossíveis aos olhos humanos, mas você vai testemunhar, porque hoje é noite que no tributo ao Espírito Santo você vai agradar ao Pai, tendo fé e agindo por meio da fé. Familiares não crentes, você que tem familiares não crentes e você ora por eles, olha quantas mãos. Esse é o ano da conversão deles. Esse é o ano da conversão deles. Esse é o ano da conversão. Salvação liberada nessa noite por meio da fé. Enfermidade, em você ou em alguém da casa, enfermidade. Olha quantas mãos. Declaramos no Senhor, através da sua fé, cura para o seu corpo físico e para os seus familiares. Testemunhe pelo amor de Deus, porque o Senhor já está curando agora antes de orar. Quantos creem diz amém? Baixa a mão. Quantos creem que esta palavra nessa noite foi verdadeiramente o que o Senhor queria falar ao seu coração? Levante sua mão. Então nós vamos orar agora nesse momento. E você vai fazer uma confissão de fé comigo. Eu vou dizer, e você com a sua mão direita lá em cima, e dedo riste, como quem está dizendo para o mundo espiritual mesmo o que você quer. Você vai confessar essa palavra comigo agora. Feche seus olhos. Levante seu dedo assim para cima e declare comigo e diga assim: como igreja, pela palavra que foi liberada nesta noite, eu, por fé, declaro na minha casa salvação liberada. Eu, por fé, declaro na minha casa cura concluída. Eu declaro sobre a minha casa
todas as circunstâncias colocadas por terra, e eu sendo vitorioso por meio da fé em Cristo Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Levante a sua mão. Vai dar tudo certo. Aleluia. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Você crê? Já deu tudo certo. Aleluia. Porque a gente colocou a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa boa, não, gente? Hã? Que coisa boa, não? Ah, como Deus está falando conosco, meus irmãos. Olhe para mim aqui, estamos encerrando. Como Deus está falando conosco nesses dias. Como Deus está falando conosco. Que pena que algumas pessoas hoje talvez entenderam que estaria cheio e não puderam vir, e acabou ninguém vindo, né? Meu Deus, cara, quem dá lugar para o outro, e dá lugar para o outro, dá lugar para o outro, e pintinho piu, e pintinho piu. Ah, mas ainda bem que nós temos hoje a irmã internet, a irmã net, né? A pessoa pode assistir. Assista essa mensagem novamente, tá? Indique para alguém ouvir essa mensagem. Irmãos, essa mensagem é do Senhor. Oh, só nós aqui, ainda hoje eu falei com 4 irmãos da nossa liderança sobre um propósito aí, cara, e veio que, né, pastor Sérgio? Meu Deus, amém? Nós queremos só lembrar você a passar na Atos Store, adquirir um livro e outros presentes que tem ali na nossa loja. Também na ID. Isso? Passe na ID, ID pela ID. A ID é a nossa padaria, lá da nossa casa de recuperação. E tudo que é feito lá é para franquear também nosso projeto missionário na Amazonas, nossos missionários que estão lá. Ok? Amém? Bênção de Deus. É isso aí. Se por acaso alguém quiser comprar um Peugeot, nós vendemos. Bem? E nós já temos um Uno agora. E até domingo nós queremos mais uns 14 Uno. Amém? Mas não precisa ser Uno. Pode ser qualquer carro, assim como o irmão Ezequiel não tinha um Uno, não um Peugeot. Tá? E essa igreja vai ver o relatório disso tudo. Tá bom? Porque a gente mata a cobra e mostra o pau. Amém? Mais ou menos, tá bom? Beleza? Vocês estão gratos a Deus, ao pastor Antônio? Vocês gostaram? Vocês conseguem entender porque eu sou meio assim? É? Quem foi que derramou a primeira unção? Entendeu? E olha que a gente faz anos que a gente não usa o mesmo lugar junto, gente. Mas a gente flui na unção que a gente admira. Amém? Isso é muito bom, né? Glória a Deus. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, muito, muito, muito mesmo. Vocês querem que eles voltem? Aí, a benção. Bênção de Deus, gente. Vamos para casa? Vamos embora? Aqui é assim, ó. Vão embora? Oh, Jesus amado. Amém, gente. Amanhã, pastor Vânios.
sábado à noite, pastor Vânios, e domingo de manhã ele estará conosco, amém? E domingo à noite, se Deus quiser, nós encerramos. Obrigado. Pastor Antônio, chega aqui, queremos lhe presentear com um livro, amém? Você merece. Na fé eu ia pedir o livro, viu, irmão? Esse merece mais do que qualquer outro pastor, né? Obrigado, tá? Fruto. Amém. Bênção de Deus. Faça assim, já acabou. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Ele é. Senhoras e senhores.